E aí galera do meu professor, eu sou Fábio Aquino, professor de língua portuguesa. Nesta aula a gente vai revisar o que diz respeito a encontro vocálico. O encontro vocálico que não é nada mais nada menos do que o encontro de vogal mais vogal ou encontro de vogal mais semivogal. Lembrando que a gente tem duas semivogais que a gente codifica como a letra U e a letra I. Né? O que vem a ser uma semivogal? A semivogal é aquela vogal mais fraca, que ela é menos pronunciada do que a vogal em si. Lembrando que toda vogal também funciona como centro de sílaba. A partir do momento que a gente tem uma vogal como centro de sílaba, a outra que estiver acompanhando na mesma sílaba, ela terá menos força. E a gente chama assim, então, de semivogal. Dentre as classificações dos encontros vocálicos, a gente tem três tipos. A gente tem ditongos, quando a gente tem vogal mais semivogal na mesma sílaba. Não necessariamente nessa ordem, eu posso ter semivogal mais vogal, como eu posso ter também vogal mais semivogal. A gente tem tritongo, é uma semivogal mais semivogal. E hiato, que é o encontro de duas vogais, porém, quando há separação silábica, elas ficam em sílabas separadas, ok? Então, vamos tomar como início ditongo. Galera, ditongo é o encontro de vogal mais semivogal ou de semivogal mais vogal. Como eu falei para vocês, não é necessariamente nessa ordem, a gente vai ter o ditongo, a gente pode ter também o inverso, semivogal mais vogal. A gente pode ter, quanto à classificação dos ditongos, dois contrapostos. A gente pode ter um ditongo oral ou um ditongo nasal, e a gente pode ter um ditongo crescente ou decrescente. Quais são as definições para oral? É quando a gente pronuncia o ditongo e a corrente de ar sai toda ela pela parte bucal, pela cavidade bucal. E o ditongo nasal é quando grande parte da corrente de ar da pronúncia do ditongo sai pela cavidade, pela fossa nasal. Tudo bem? A gente vai ter exemplos aqui para poder rever isso. Ditongo crescente e ditongo decrescente. Na verdade, ditongo crescente a gente tem do mais fraco para o mais forte. E ditongo decrescente a gente tem do mais forte para o mais fraco. Mas aqui eu tenho uma escadinha que vai ajudar bastante a vocês a diferenciar essa questão de semivogal e vogal, classificando os ditongos como crescente e decrescente. Vamos lá. Lírio. Eu tenho um primeiro exemplo. Lírio. Se eu fecho a fossa nasal e eu pronuncio a palavra lírio, eu vou perceber que não vai ter a vibração do nariz, porém, a corrente de ar sai toda ela pela boca. Então, a princípio, a gente já tem um ditongo aqui, ó, oral. Agora, resta saber se a gente vai classificá-lo como crescente ou decrescente, né? Bom, lírio. A gente está vendo que o encontro vocálico é aqui, ó, o I-O. É só olhar a escada, por exemplo, o I está embaixo. O O está do outro lado, o O está em cima. Então, eu estou subindo ou descendo a escada? Se eu estou subindo, eu estou indo do I ao O. Então, eu estou tendo um processo crescente. Então, eu tenho aqui um ditongo crescente. Tudo bem? Olha só, chapéu. Chapéu, a corrente de ar, ela sai pela boca ou sai pela fossa nasal? Chapéu. Eu percebo que a pronúncia, a corrente de ar sai praticamente pela cavidade bucal. Então eu tenho um ditongo aqui, ó, oral. Agora o segundo passo é perceber se o ditongo é crescente ou decrescente. Vamos lá. O E está onde? O E está aqui. O U está onde? O U não está embaixo, embora esteja do outro lado, a gente vai descer a escada. Olha só. O U está aqui, então ele vai descer. Se desceu, é ditongo decrescente. Perfeito. Ó, decrescente. Vejamos os dois últimos. Quando já comecei a perceber que há uma vibração nas fossas nasais, ó. Quando. Então, está tendenciando a ser nasal. Então, eu tenho aqui, ó, nasalizado. Então, ditongo nasal.
certo? Agora eu tenho que analisar se ele é crescente ou decrescente. O A está em cima, o U está embaixo. Então eu estou decrescendo ou estou crescendo? Estou decrescendo, ou seja, estou descendo a escadinha. Então eu tenho um ditongo aqui decrescente. O mesmo devemos analisar embaixo. Põe. Se tem um tio, galera, está acompanhado de N, a tendência é que seja de fato nasal. Põe. Eu vejo que há a vibração das fossas nasais, tá? Então eu tenho aqui um ditongo nasal. Beleza, se eu tenho um ditongo nasal, agora resta eu saber se ele é crescente ou decrescente. Bom, o O está onde? O E está onde? Mas só que eu vou pronunciar como se fosse um I. Põe. Então, de novo, eu tenho um ditongo decrescente. Ok? Se eu tivesse uma palavra como pia, qual seria a análise? Ou pia. Eu deixaria de ter um ditongo, a gente passaria a ter um outro encontro consonantal, um outro encontro vocálico, desculpa. Só que a gente tem que tomar uma atenção agora, que é muito comum cair em concurso palavras como bombom, amam, bem, ou palavras que terminam com as mesmas expressões, on e em. Eu coloquei aqui para vocês que tem um ditongo fonético. Sim, de fato há um ditongo fonético, mas a olho nu, digamos assim, quando a galera olha bombom, mas Fábio, termina com M. Por que eu vou chamar de ditongo fonético? Porque quando eu pronuncio a palavra bombom, essa última pronúncia aqui é como se fosse um O e a representação do U foneticamente é um W. Então parece que é um U, bombom, né? A representação fonética é como se fosse um U do W. Amam. De novo, ó, eu tenho a representação aqui de como se fosse um U, um ditongo. Bem, aqui ó, eu já parto do princípio que é a representação do I foneticamente é como se fosse um J, então eu tenho ditongos na pronúncia. Galera, ditongo fonético são aqueles ditongos que são produzidos na pronúncia, não graficamente, tá? Mas determinadas questões em concursos como concursos públicos, concursos para militares, tem sido recorrente a aplicação de ditongo fonético nas questões, ok? Então a gente fechou o ditongo, que pode ser encontro de semivogal mais vogal ou vogal e semivogal, tendo as classificações como oral e nasal ou crescente versus decrescente, tá? Crescente, se você assimila essa escadinha, quando a gente vai do I, E, A, ou seja, a gente vai da mais fraca das semivogais a mais forte, ou decrescente, quando a gente vai da mais forte para mais fraca, tudo bem? Tritongo. Galera, tritongo necessariamente eu tenho de ter semivogal, mais vogal e semivogal. Eu não posso ter duas vogais e uma semivogal. Não existe essa aplicação, acaba sendo outra codificação. Bom, para o que diz respeito aos tritongos, a gente vai ter a classificação de oral ou nasal, tritongo oral ou tritongo nasal. Então somente, não vai ter aquela questão de crescente e decrescente como tínhamos no ditongo, beleza? Então olha só, Paraguai, eu tenho eu tenho semivogal, mais semivogal. Sendo que a corrente de ar, ela predominantemente sai pela boca. Então eu vou classificar esse tritongo como tritongo oral. Tudo bem? Saguão. Reparem que saguão nós temos, ó, o semivogal, vogal e semivogal. Esse O acaba se comportando como se fosse uma semivogal. Saguão, tá? Então a gente tem que perceber o seguinte, é um tritongo, já analisamos isso. Só que ele é um tritongo oral ou um tritongo nasal? Se eu fecho a cavidade nasal, se eu fecho a fossa nasal, eu vou perceber que há uma tremulação, que há uma vibração. Então isso mostra que a corrente de ar, ela predominantemente sai pelas fossas nasais. Então eu tenho um tritongo nasal.
Foi tranquilo analisar o tritongo. Bom, assim como ditongo fonético, a gente tem que analisar também que algumas palavras terão a aplicação de questões fonéticas também. Enxaguam, por exemplo, ó, semivogal, vogal, mas esse M ele acaba sendo produzido como se fosse uma semivogal. Enxaguão, enxaguão. Então fica assim, ó. Enxaguão, né? Nasalizado. Desaguão, a mesma coisa. A gente tem, ó, semivogal, vogal, e esse M acaba se comportando como uma semivogal. E a gente tem, ó, nasal. Tudo bem, gente? Bom, quando a gente tem semivogal mais vogal, ou vogal mais semivogal, a gente tem ditongo. Quando a gente tem semivogal mais semivogal, necessariamente nessa ordem, a gente tem tritongo. Agora, quando a gente tem vogal e mais vogal, eu posso ter duas vogais numa sílaba só, galera? Não posso. Por isso que existe a palavra, a codificação do encontro vocálico chamado hiato. Se analisarmos a palavra hiato, o próprio hiato já é um hiato. Vejamos, se eu for separar I, A, to, ou seja, se o I ficou isolado numa sílaba, se ele virou centro de sílaba, é porque ele é uma vogal. Duas vogais não podem ficar na mesma sílaba, tá? Então a gente tem vogal mais vogal, ou seja, a própria palavra hiato já é um hiato. Então a gente tem o encontro de duas vogais, como cada vogal corresponde a uma sílaba, as vogais que formam o hiato pertencem a sílabas distintas. Ou seja, então a gente tem aqui o exemplo, raízes. Raízes, ou seja, eu tenho uma vogal mais uma vogal. O I e o U, quando ficarem isolados, é porque eles são vogais. Deixam de ter o papel, deixam de exercer o papel de semivogal, ok? Saúde, ó, vogal mais vogal. Sa, U, T. Saara, ó, vogal mais vogal. Sa, A, Ra. Ok, galera? Então, simplificando a aula, encontro vocálicos é encontro de vogais, né, ou semivogais e semivogais, que a gente pode ter quando tem vogal e semivogal, ditongo, semivogal mais semivogal, tritongo, e duas vogais, hiato. Tudo bem? Galera, essa foi mais uma aula do meu professor. Espero que tenham sanado as dúvidas de vocês, e até a próxima aula com o meu professor Fábio Aquino.